This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Lucas. O que eu tenho para compartilhar com você é algo que aconteceu comigo e com um primo muito próximo meu, lá em meados de 2010, 2011, a gente devia ter uns 15 anos. Nessa época, meu primo sempre veio para cá, para Juiz de Fora, para visitar a gente. Ele é de Cataguases e sempre quando ele vem, a gente, fica jogando videogame até tarde, vendo filme, conversando, coisas assim. No dia do acontecido, a gente estava na casa do meu tio, que morava com a família dele na casa da frente, e eu e minha mãe na casa dos fundos. A gente tinha liberdade de ficar lá, de ficar acordado até tarde lá, tinha facilidade de ter um notebook conectado à TV, a gente ficava vendo filme por ali e era isso. Aí naquela noite a gente, já todo mundo ido dormir já, tava só eu e ele, e a gente acabou um filme, a gente se levantou, eu fui pro computador para escolher um outro, ele foi pra cozinha, vai. E aí eu distraído ali, quando eu olhei, por algum motivo eu fui olhar para ele assim, e ele tava parado num ponto da sala, assim, congelado, com uma cara assim de espanto, sabe? Um olho arregalado, meio pálido, não sei, espantado, assustado. E aí eu lembro de ter achado graça, eu perguntei, não é possível, né? Porque a gente tava vendo filme de terror. Só que assim, a gente tem costume de ver principalmente filme de terror, então não é algo que assuste a gente ou deixe a gente espantado. E o filme, eu acho que nem tinha sido tão bom assim pra tudo isso. E aí eu não vi pra onde que ele tava, eu não atinei de olhar pra onde ele tava olhando. E dei uns segundos e ele olhou pra minha cara assim e só falou assim, eu acho que eu não vou dormir hoje. Eu não estiquei assunto, achei que era por conta dos filmes, o que não tinha possibilidade nenhuma, mas assim, deixei passar. Não lembro se a gente continuou assistindo, eu sei que a gente foi pra cozinha e pra comer alguma coisa, comemos, e então depois ele olhou pra mim e falou assim, cara, aquela hora tinha alguém ali do outro lado da janela, tinha alguém ali fora. O que acontece? Como que era a disposição dessas casas? Eu preciso dizer que não era de fácil acesso. O bairro que a gente morava na época era relativamente movimentado e estava perigoso. Estava tendo muito assalto, então meu tio meteu umas placas de metal, tipo umas telhas, não é telha, eu não sei dizer o que era aquilo, mas eram umas placas de metal, meteu umas enormes no portão de entrada e passando esse portão tinha a garagem, a casa do meu tio e tinha um beco à esquerda. A garagem ela era tampada por telha de amianto e era murado dos dois lados. O beco à esquerda dava de cara com a janela da sala, que era onde a gente estava. Tinha um hallzinho ali, um vão, e mais à esquerda a porta da minha casa. A gente estava ali na sala e ele falou que tinha visto alguma coisa, alguém ali na janela. Ô Zoucas, a janela
pelo que eu me lembro, estava fechada. Se tivesse aberta, seria só uma gretinha. Eu acho que estava frio aquele dia. E o vidro da janela era canelado. Aqueles vidros onduladinhos, sabe? Então, assim, poderia ser qualquer coisa. E apesar de eu gostar do tema sobrenatural, porque era o que estava aparecendo, que ele estava querendo dizer, pelo jeito, o estado que ele estava ali, eu sempre dei um benefício da dúvida, assim. Eu sempre tentava achar uma solução mais lógica. Poxa, pode ser a parede ali do outro lado, sei lá, você pode ter visto qualquer coisa, mas ele bateu porque não tinha alguém ali, tava parado ali do outro lado da janela, tava me olhando, tava olhando aqui pra dentro. Aí eu, por mais que tenha duvidado na hora, assim, porque ele poderia, sei lá, tá viajando, só que era muito improvável. Mas assim, mesmo assim eu fiquei receoso, né? Aí nisso acabou o clima de continuar vendo o filme. Eu falei, nossa, vamos dormir, vamos deitar e é isso. Subimos pro segundo andar, onde tinha uns colchões arrumados ali pra gente. Aí quando ele deitou, ele é dessas pessoas que deita e dorme imediatamente. Pra quem falou que não ia dormir, ele deitou e dormiu. Eu não, eu já deitei com o celularzinho que eu tinha na época, eu fiquei mexendo. Zoucas, não deu nem um minuto, eu não dormi. Eu não tava sonhando, não deu nem um minuto. Quando eu deitei e virei assim pra parede, dali era um hallzinho depois da escada que tinha onde a gente estava. Zoucas, entrou um feixe de luz por trás de mim, assim, bateu na parede. Sabe, eu vi aquele facho de luz passando, assim, dentro do cômodo. Tava vindo de trás de mim. Branco, muito branco, claro, talvez até com um tom meio azulado, eu não consigo lembrar direito agora, mas era um facho de luz muito branco, muito forte. Passou, assim, de onde eu tava vendo, ele passou, tipo, da esquerda pra direita. E aí eu olhei aquilo, assim, e assustei, né? Falei, uai, mas como é que pode, né? Porque o que poderia, pensei comigo, o que poderia ser um carro lá fora, descendo a rua ou subindo a rua, mas do jeito que aquela luz estava, ela tinha que estar passando muito atrás ali da gente, muito do lado do cômodo. O que tinha? Eu estava de costas para essa luz, então eu não deu tempo de eu sei lá, eu não vi nada nessa noite, né? Não olhei para trás para ver o que era, mas o que tinha atrás de mim? O quarto das minhas primas, que estava com a porta aberta, e do outro lado da parede, de frente com a porta, a janela do quarto delas. Zoucas, a única parte destampada do terreno ali era aquele bequinho que eu te falei. E essa janela ficava exatamente em cima desse beco. Zoucas, eu não sei como que aquela luz passou ali, o que era aquilo. Porque para ter feito daquele jeito, para ser forte daquele jeito, do jeito que eu vi, tinha que estar passando ou dentro do quarto das minhas primas ou do lado de fora da janela. Só que assim, não tinha onde estar, sabe? E o que fez me dar um estalo, assim, eu assustar mais, é que quando ela passou, eu ouvi um som, um ruído. Eu lembro de na época ter descrito, sei lá, com as propriedades que eu tinha, eu descrevi como um som orgânico. Porque o que me pareceu? Um motor orgânico, na verdade. Porque me pareceu um maquinário, só que sem metal. Parecia um ruído de motor, mas não parecia metal batendo em metal. Depois que eu ouvi, eu maratonei o Hangar 18, eu lembro de você falando sobre zumbido de abelha. E quando você falou isso, eu falei, porra, era isso. É isso, é exatamente isso. Cara, é um som que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca ouvi um carro fazendo esse barulho, nunca ouvi um avião. Era uma coisa tipo... E quando a luz passou, fez esse som e deu pra notar direitinho ele se afastando. Seja o que for, tava se afastando. Tipo, foi pra trás de onde eu tava e pra cima. Deu pra ter essa noção. Não era um som estrondoso, altíssimo, mas era o suficiente para que eu percebesse para onde que foi. Foi muito bizarro. E na hora me deu um estalo, assim, e eu assustei, sabe? Eu comecei a linkar as coisas. E aí eu sacudi meu primo, e ele só que já tava apagadaço. Perguntei se ele tinha visto, só que assim, ele tava dormindo já, não tinha visto.
nem sei como que eu dormi essa noite, não me lembro o que eu fiz. Se te falar que eu não me lembro nem se eu olhei, eu fiquei caçando alguma coisa. Eu lembro de ter olhado no relógio e eram 4h37 quando isso aconteceu, mas não notei, caso você se pergunte, não notei passagem de tempo a mais nenhuma, assim. No outro dia de manhã, eu perguntei pro meu primo, a primeira coisa que eu fiz foi agarrar ele e falar: me fala exatamente o que você viu na janela ontem. E curiosamente, ele não sabia falar, assim, ele não sabia descrever, ele não tinha, sei lá, ele estava esquisito. E daí ele pegou um papel, a única coisa que ele conseguiu fazer foi pegar um papel e desenhar. Ô Zocas, quando eu peguei o papel e olhei, eu falei, cara, você sabe que isso aqui é a cara de um ETzinho, né? A cara daqueles ETzinhos que todo mundo já viu. Ele olhou assim, né? Eu achei isso muito estranho. Cara, e era. E aí só depois que ele desenhou, que ele conseguiu falar, assim, mais ou menos. E isso com o tempo eu fui meio que arrancando dele. E aí ele falou que era um negócio que ele viu, tava parado, que ele tava ali no meio da sala e ele sentiu vontade de olhar pra janela. E... Nossa, tá me dando até nervoso. E quando ele olhou pra janela, ele tava lá, parado, olhando fixamente pra ele, assim, ele olhou pra o que quer que fosse e aquilo olhou pra ele, tava olhando pra ele já, né? Então ele disse que ficou ali um tempo, foi quando eu mexi com ele e ele olhou pra mim. E quando ele olhou de volta, já não tava mais lá. O que ele conseguiu descrever era que tinha uma cabeça, é o famigerado modelo, né? A cabeça grande, pela altura que ele falou que viu, não era muito baixinho, não. Ele disse que não tinha ombros muito largos e o que ele mais reparou foi o olho, porque era muito grande. Ele destacava na pele esbranquiçada. E foi isso que ele viu. O que acontece é que depois disso tudo, a gente tem como um acontecimento inicial, Zocas desencadeou uma série de outros eventos que, se você quiser, eu posso trazer aqui. Mas o meu primo praticamente virou um para-raio de OVNI, porque aquele menino, todo lugar que ele vai, ele de repente vira pra você e fala assim: hoje tem. Aí ele para e fica olhando pra cima, aí você para do lado dele, olha pra cima, tá lá aquele negócio voando lá em cima. Zocas, seja quem for que tiver perto dele, vê. Se ele falar, ele sabe, eu não sei te explicar como que ele faz isso, não faço a menor ideia. Acredite se quiser, ele vira e fala: hoje tem. Se ele falar que, acho que não, hoje não tem não acontece nada. Se ele chegar e falar que tem, aí aparece. Zocas, ele chama a mãe dele, ele chama as irmãs. Já vi diversas vezes, virou até um costume. Assim, quase que virou uma coisa comum pra mim. Não tem nada de comum, mas eu não sei o que tem, né, com aquele menino. Sei lá, marcaram ele. Mas ele já teve diversos avistamentos e não só. Ele já viu nave. Eu posso tentar pedir pra ele gravar um áudio e te mandar. Ele descreve o que ele viu. Recentemente isso aconteceu de novo, dele ver a nave mesmo. E assim, com ele, a gente, quando tá vendo com ele, dá pra perceber direitinho, a gente sabe diferenciar um avião de um balão, de um drone. Aí quando o que a gente vê é aquelas luzes brilhantes lá em cima, vem duas e pasme, não é um só. Tipo, durante a noite a gente tá vendo e aí aparece um. Não, aparece um, depois aparece dois, dá um tempo, três, às vezes dois juntos indo em direção opostas, eles param, já pararam um do lado do outro, assim, seguiram juntos. Bizarro, é bizarro. Eu não sei o que acontece, eu acho que, sei lá, o menino tá marcado. Eu posso tentar, se você quiser, um contato com ele, mas ele é meio tímido, mas eu acho que pode acontecer. Enfim, é essa a história que eu tenho pra contar, e é isso. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Valeu. Você tem 3 novas mensagens. Opa, Zucas, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Christian, sou de Minas Gerais, Itaúna, o nome da cidade. E trouxe alguns relatos para compartilhar com vocês aqui. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito desse tipo de assunto.
Eu me sinto um pouco sensitivo também, porque já aconteceram várias coisas sobrenaturais comigo. Eu vou contar algumas das histórias aqui. Depois, mais pra frente, eu venho contar alguns outros casos. Eu morava numa casa, eu tinha por volta entre 8 e 10 anos de idade, aqui no bairro, na casa próximo da minha casa mesmo. E nessa casa tinha uma coisa esquisita com ela, porque muitas coisas aconteceram sempre nessa casa. Foi uma vez, um final de semana, lá em casa funcionava assim. No final de semana, a gente ia para a casa da minha tia, eu, meus 2 irmãos, minha mãe. E no outro final de semana, minha tia vinha para minha casa, né? A gente ficava revezando os finais de semana, os domingos particularmente. Foi um domingo que era aniversário do meu tio. Ele morava num bairro distante do meu bairro aqui. Eu lembro que nós acordamos 7 horas da manhã e começamos a ajeitar as coisas para ir para casa do meu tio. Era aniversário dele nesse dia, ia ter uma festa lá, então estava um pouco diferente do comum. E meu pai no dia estava trabalhando, ele não conseguia levar a gente para lá nesse domingo. Aí minha mãe resolveu ir a pé. E é distante a casa, a gente deve ter feito uma caminhada aí de uns 30 minutos a 40 minutos até chegar na casa da minha tia. Aí nós chegamos lá, curtimos o dia inteiro, aquela bebeção do pessoal mais velho, né? E aquela festa, aquela bagunça e todo mundo junto, conversando, brincando. Aí o dia se passou e foi por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, minha mãe resolveu vir embora. Mas só que o meu pai ainda estava trabalhando e não conseguia levar a gente embora. Minha mãe foi e pediu pro meu tio para levar a gente embora de carro, porque estava de noite, não dava para voltar a pé, não tinha ônibus, se eu não me engano, para levar a gente para casa. Ele, com muito custo, achando ruim, resolveu levar a gente embora. Eu lembro que nós entramos pro carro dele e ele saiu acelerando para chegar rápido na minha casa para poder voltar para a festa. Nós chegamos na porta da minha casa. A gente desceu, eu, minha mãe, meus 2 irmãos, nós descemos do carro. E ele saiu, me lembro muito bem que ele saiu cantando pneu com o carro, com raiva, né? Aí nós entramos pra dentro de casa, na minha casa era uma porta de correr grande de vidro que ficava na sala. Minha mãe abriu a porta, nós passamos pra dentro. Quando minha mãe fechou a porta da sala, a gente começou a escutar barulhos de passo dentro da sala. A sala era muito grande na época dessa casa e os passos ficavam rodeando dentro da sala, particularmente na nossa frente, bem na nossa frente, que todo mundo estava escutando, minha mãe, meus 2 irmãos. A gente começou a ficar com medo, meu pai não estava lá em casa também, não tinha chegado ainda. Minha mãe, sem entender, me parece que minha mãe já era acostumada, porque eu era muito novo, via algumas coisas, mas eu acho, minha mãe não gosta de falar desse assunto, mas eu acho que ela já era acostumada com as coisas que aconteciam nessa casa. E os passos continuavam, aí eu acho que uns 3 minutos a gente sem entender, em pé, escutando os passos dentro da sala, não tinha ninguém, a luz estava acesa da sala. E minha mãe falou assim: gente, vem pra cá. Na época era aquele rádio toca-fita. Aí minha mãe levou a gente pro lado do rádio toca-fita. Minha mãe evangélica, sempre foi evangélica. Colocou uma fita evangélica para tocar e a gente ficou encolhido um do lado do outro nessa sala. E os passos rodeando a sala. Tec, tec, tec. Todo mundo se lembra muito bem desse dia. Meus irmãos, minha mãe não gosta de falar desse assunto. E os passos rodeando a sala e a gente sem entender, querendo chorar. Não chorava de medo também, né, de fazer barulho. E os passos bem da nossa frente. De repente, passou algum tempo, os passos pararam. Aí minha mãe falou assim com nós 3. Gente, parou o barulho. Vai lá pro quarto de vocês, que eu quero ir no banheiro fazer xixi. E me espera lá no quarto de vocês. Aí nessa época a gente dormia no mesmo quarto. Nós juntávamos as camas, né, e dormíamos todo mundo junto. Aí a gente sentou na beirada da cama. Me lembro muito perfeitamente desse dia. Cruzamos as pernas, ficamos sentados, apertado, encolhido, nós 3, esperando minha mãe ir no banheiro. De repente, fez aquele barulho no guarda-roupa. Um barulho muito forte no guarda-roupa. Aí já levantou nós 3 correndo, gritando: mãe, 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 mãe.
Minha mãe já veio correndo também, que estava no banheiro. Eu me lembro muito bem também que ela até falou assim, o que aconteceu? Que eu nem limpei ainda, o que aconteceu? A gente falou, guarda-roupa, o guarda-roupa. Aí ela foi, abriu a porta do guarda-roupa, a gente pendurava o guarda-chuva, onde você pendura o cabide, dentro do guarda-roupa. Ele tinha simplesmente, com a casa toda fechada, guarda-roupa fechado, ele simplesmente soltou desse lugar e caiu no chão desse guarda-roupa. Esse foi um caso que aconteceu nessa casa. Nessa casa também, me lembro que, igual eu falei anteriormente, que para dormir nós juntávamos as camas, aí ficava meu irmão, que é o do meio, na cama beirando a parede, eu que sou o caçula ficava na cama do meio e a minha irmã, que é a mais velha, juntava a cama dela na minha pra gente dormir. Todas ou quase todas as madrugadas, eu me lembro que eu acordava de madrugada, dormia de barriga para cima, olhava pro pé da cama, às vezes ficava um homem, às vezes ficava uma mulher e às vezes ficavam os dois. Era só uma sombra preta, toda preta, não tinha formato no rosto, a sombra e os dois olhos verdes. Não é a bola do olho apenas, completamente verde, um verde meio brilhante. Ficava com o cotovelo em cima da minha cama, com a mão no queixo, e olhando para nós três a madrugada inteira. Eu lembro que eu acordava, quando eu via aquela cena eu ficava paralisado, mas eu não mexia, para eles não perceberem que eu estava acordado, não mexia. E foi isso nessa casa. Teve mais alguns casos, mas foi um pouco mais relevante. Isso que me marcou muito. E outra coisa relativa a essa casa também, eu morei em Portugal, 2016. Aí eu me lembro que eu voltei na época do Natal, no dia 17 de dezembro. Nós combinamos reunir, né, o pessoal, meus amigos, os amigos de infância. Tinha 23 anos de idade nessa época aí já. Reunir o pessoal para, além da gente se ver novamente, a gente já fazer aquele pré-natal, né? Com a turma reunida, tudo mais. E todos os meus amigos conhecem essa história dos passos. Todo mundo que fica próximo de mim, que vive próximo de mim, eu já com certeza já ouviu essa história. Tinha um pessoal diferente lá, não tão próximo de mim. E o meu amigo, o Jorge, ele virou, a gente já tinha bebido bastante lá na reunião que nós fizemos, no bar do amigo meu. Ele foi e falou, Christian, conta a história dos passos pro pessoal, tem gente que nunca ouviu. Aí eu, pra quê? Aí foi e falou, não, conta a história. E nisso, o Márcio, que é o dono do bar, e o filho dele, o Rafael, estavam lá também, nunca tinham escutado a história. E eles são espíritas. Aí eu comecei a contar a história pra eles, né? Igual todo mundo tava querendo ouvir. Quando eu cheguei na parte que meu tio desceu a gente na porta de casa e saiu cantando pneu, esse Rafael, que é espírita, ele interrompeu minha história e falou, Christian, vai ter passo na história que você tá contando. Aí nisso eu fiquei sem entender, já assustei, né? E o pai dele lá na ponta da mesa, só balançando a cabeça. Aí eu, como que você sabe, Rafael? Ele, não, pode continuar a sua história. Aí eu continuei a história. Quando eu falei nessa história que minha mãe ia no banheiro, o Rafael me interrompeu novamente e falou assim, Christian, tem guarda-chuva na história que você tá contando. Aí na hora eu já me arrepiei todo, ele tava do meu lado. Eu falei, não, Rafael, isso não pode, como que você sabe disso? Ele falou, não, pode continuar contando. Não quis me falar. Continuei, finalizei a história pro pessoal e no final eu chamei o Rafael de canto e falei, Rafael, o pai dele estava próximo também, me fala, como que você sabe disso? Como que você sabe dessa história? E aí o pai dele virou para mim e falou assim, Christian, é melhor você não procurar se entender e deixar isso para lá. Aí depois disso eu tinha vontade de ir no centro para tentar entender o que aconteceu nesses dias, né, nessa casa, e eu já larguei isso tudo para um lado. Então é isso aí, essa é uma das histórias, depois eu vou mandar mais algumas pros Zulcas também. E muito obrigado pela oportunidade de contar a história praticamente pro Brasil inteiro, já que quase que a minha cidade inteira, quem é próximo de mim, sabe. E é isso aí, valeu, um abraço. Você tem 2 novas mensagens.
Oi, quem fala é o Gabriel. E eu falo de Sinop, MT. E eu tô aqui pra falar o meu relato pra vocês. Quando eu era bem menorzinho mesmo. Hoje eu tô com 16 anos. Quando eu tinha lá pros meus 3 para 4 anos, eu lembro nitidamente de eu escutando vozes e vendo vultos, essas coisas. E alguns deles eram alguns bem mais nítidos, né? Assim, eu conseguia ver muito bem. Uns pareciam com as roupas meio brancas e tudo mais. E uns eram muito escuros, então eu não conseguia ver detalhe nenhum deles. E rosto também, não conseguia ver. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Nada de rosto, essas coisas. Lembrava até um certo Slenderman, né? Vamos dizer assim. Um rosto totalmente branco. Eu conseguia ver algum, marca do nariz em alguns, né? Só que não tinha os buracos do nariz nem nada, porque alguns dava de ver literalmente tudo, dava de ver perfeitamente. Então, era muito estranho. Só que depois de um tempo eu parei. Eu não dei muita bola pra isso e eu parei de escutar, parei de ver essas coisas. Aí, lá pros meus 4 para 5 anos, a minha mãe, ela separou do meu pai biológico. E passou uns 2 meses, assim, no máximo, 2, 4 meses, né? Ela conheceu o meu padrasto, que ela tá junto com ele até hoje. Aí, a gente foi morar na casa dele. E nessa casa, ela era relativamente grande, né? Pra mim ela era muito grande. Ela tinha um quintal na frente, a cozinha do lado de fora. E depois da cozinha tinha a lavanderia. Ok, bem no comecinho da casa, da cozinha ali, tinha entrada pra sala e tinha um corredor. Nesse corredor, tinham 3 portas, né? A primeira porta era o banheiro. A segunda porta era o meu quarto. E a terceira porta era o quarto da minha mãe. Um belo dia, saí eu, com meus 4 anos para 5 anos, né? Saí eu pra brincar. Pra brincar pro lado de fora, né? Porque a minha vizinha eram 2 meninas, na frente tinha mais um moleque. E na esquina da minha casa tinha mais um menino. Então, juntava todo mundo ali na frente. E a gente ficava jogando bola, andando de bicicleta, brincando de pega-pega. Essas coisas. Aí, depois de um tempo, eu entrei pra dentro e não era costume eu ficar sozinho em casa, né? Até porque eu era muito pequeno, então ninguém gostava de me deixar sozinho em casa. Mas nessa época eu já não era mais tão arteiro assim, então não tinha tanto problema, né? Eu sempre ficava quietinho até minha mãe ou minha irmã chegar. Do momento que eu entrei, fazia bastante tempo já que eu não via nada, né? Assim, coisas de 1, 2 anos no máximo, né? Eu não via mais nada e nem escutava. No que eu me viro e entro no corredor, eu vejo um vulto entrando no quarto da minha mãe, com a porta fechada. Só que a porta do quarto da minha mãe, ela ficava de frente pro corredor. Então eu vi literalmente ele indo para trás e atravessando a porta. Nisso eu congelei. Meu coração começou a bater um pouco mais forte. E eu lembro que eu suei também no momento. Só que foi só isso. Passou ali uns 1 minuto e tudo mais. Acho que não foi nem isso. Acho que foi uns 30 segundos, por aí assim, né? Demorou um tempinho até eu criar coragem. Abri a porta do quarto da minha mãe, dei uma boa olhada e não tinha nada. Ok, saí, fechei a porta. Passando uns 2, 3 minutos por aí, não me recordo muito bem assim do tempo que passou.
A minha irmã chegou. Depois a minha irmã, mais umas 1 hora ali, a minha mãe chegou do serviço. Depois o meu padrasto. E a gente ficou ali por fora, né? Fazer janta, essas coisas. Aí a gente jantou. Minha mãe assistiu novela, porque ela tem costume de assistir a novela, né? E a gente foi dormir. Ok. Em um determinado período da noite, não sei que hora que era, não faço ideia assim de horário nem nada, porque não dava de ver a lua do meu quarto nem nada do tipo, então eu tava zero percepção de hora. Eu acordei com uma sensação muito ruim mesmo, um peso meio que tipo em cima de mim assim, e meu coração muito acelerado, suando. Tipo, era muito estranho porque eu tava com frio e suando, então era bizarro. Até que eu senti, tipo, 2 dedos subindo pelo meu pé, tipo, pela parte de baixo do meu pé, e um na lateral, subindo no meu pé. Nisso, eu fiquei em choque. Eu literalmente entrei em choque. E eu tentei gritar, e é como se eu não conseguisse gritar. Entendeu? Era muito estranho, tipo, pra mim eu gritava, só que a voz não saía. E era muito perturbador. Até que eu consegui gritar. Gritar não, né? Eu consegui chamar minha irmã. Ela acordou e ela ligou a lanterna do celular me perguntando o que tinha acontecido. E eu falei que eu tava sentindo alguém pegando no meu pé. Aí ela acendeu o celular. Ela também já começou a ficar preocupada, em choque, né? Assim, abalada e tudo mais. E ela olhou em volta e não tinha nada. Aí tinha uma almofada do lado da cama, assim, nos pés dela. E a gente associou, a gente não, né? Ela associou essa almofada, no caso, ao que eu senti no meu pé. Só que não era a almofada, porque ela era aquelas almofadas com, tipo, uns pelinhos, né? Na lateral, uns pelinhos mais grossos de barbante. E eu tenho certeza que não era a almofada, porque a almofada era muito fininha, os filipinhos dela. E o que eu senti era totalmente diferente. E ele não, tipo, só arrastava, ele tava literalmente subindo no meu pé, meio devagar, assim, né? E depois disso, eu não senti mais nada por um bom tempo mesmo. Me recompus, fiquei novo de novo. E um belo dia, a gente já tinha mudado de casa depois disso, porque aquela casa ela tinha ficado com um clima meio pesado. A gente mudou de casa. No que a gente mudou de casa, a gente foi para uma outra, que também tinha um quintal na frente, só que essa era um pouco diferente. Tinha literalmente a área, tipo, tinha o quintal, o portão de entrada, o quintal e uma área. Tinha a cozinha e a sala, era um colado no outro e era aberto, a cozinha e a sala. Do lado direito era o quarto da minha mãe, do lado esquerdo era o meu quarto e o da minha irmã, com 2 portas separadas. Ok. O que aconteceu um dia? Nesse dia eu já era um pouco mais velho, eu acho que eu já tinha uns 11 anos. Não, 11 anos não. Eu já tinha uns 6, 7 anos por aí. 11 anos foi um outro ocorrido. Já eu tinha uns 6, 7 anos por aí. E eu já costumava, às vezes, quando eu não dava tempo, eu vinha, né? Tipo, quando eu não ia dar tempo de alguém me buscar na escola, eu vinha da escola pra casa sozinho, porque não era muito longe. E eu cheguei em casa e não tinha ninguém. Entrei em casa normalmente, fiz umas coisinhas lá em casa, comi alguma coisa, até que, do nada, eu comecei a sentir o clima mudando. O clima mudou, ficou um clima pesado, muito pesado mesmo. Fiquei com uma sensação estranha, uma sensação de ter alguém me olhando a todo instante, a todo momento, independente de onde eu fosse. Eu lembro que eu tava no meu quarto. Do meu quarto, eu saí e fiquei sentado na sala. Da sala, eu fiquei sentado na área. E a sensação só piorando. E eu ficando, tendo calafrio, sentindo, tipo, nessa vez eu não senti frio, se eu não me engano. Eu não senti frio. Só que era uma sensação muito ruim mesmo, de estar sendo observado de todo lugar, literalmente todo lugar. Até que eu não aguentei mais. Eu comecei a chorar. No momento eu comecei a chorar muito. Eu lembro que eu só saí correndo, peguei a chave da casa, estranquei o portão
e fiquei sentado no meio-fio. Foi o único momento ali, quando eu saí de casa, que passou tudo. Eu tava chorando muito dentro de casa. A partir do momento que eu saí do portão, tipo assim, passou, entendeu? Sabe o que é passar instantaneamente? Aquela sensação ruim, a sensação de peso, de estar sendo observado, tudo passou. Me deu uma tranquilidade, assim, tipo, eu estava chorando muito e simplesmente sumiu a vontade de chorar. E eu fiquei sentado ali fora até a minha mãe chegar, né? Depois disso eu não falei nada pra ela, só fiquei sentado lá na frente. A gente entrou e depois disso eu fiquei muito, muito tempo mesmo sem ficar em casa sozinho e tudo mais, e com medo e... cara, tipo assim, foi muito estranho, foi uma experiência muito, muito estranha mesmo pra mim. E foi muito marcante. Tanto que essas duas experiências eu lembro como se fosse hoje, então... Esse é o meu relato, né? E é isso. Muito obrigado aí por estar me escutando. Por muito tempo achei que, tipo, ninguém ia querer escutar esse tipo de coisa, né? Porque muita gente, eu já falei isso para algumas pessoas e as pessoas, tipo, faziam chacota de mim, esse tipo de coisa, falando que eu era louco e essas coisas. E é muito bom conseguir expressar isso e saber que tem alguém ouvindo. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zucas. Olá, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é João, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E, cara, eu queria compartilhar com vocês uma história curta, né, que a minha avó contou, né, pra gente e tal. Eu não sei a data, que é bastante tempo, mas ela já tinha os filhos dela. Deixa eu tentar me recordar aqui. Era o meu pai, um tio e duas filhas. A quinta filha ainda não tinha nascido nessa época. Mas eram 4 filhos e mais o meu avô, né? Minha avó, meu avô e 4 filhos. E um cachorro também. Eles tinham um cachorro nessa época. Beleza. Eu não sei qual cidade aqui da região que foi. Se foi... Eu acho que tenha sido pela Palhoça, tá? É uma cidade vizinha aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis. O que acontece? Lá nas épocas, bem antigamente e tal, eles tinham sido despejados, né? De uma casa lá e tal. A vida nunca foi fácil, né? Para meus avós, para minha família em geral, né? Então... Eles tinham sido despejados da casa e tal. E o que aconteceu, cara? Eles tiveram que buscar uma outra casa e acabou, cara, que eles encontraram uma casa lá. Eu acho que eu nunca perguntei isso pra ela, onde exatamente fica essa casa e tal. Mas ela fala, né, com bastante detalhes, assim. Encontrou uma casa lá, uma casa boa, grande. Ficava num terreno, assim, meio isolado, mas tinha um terreno grande. Cara, tinha também meu pai fala que tinha tipo um açudezinho também nesse terreno, tá? Enfim, cara, aí eles olharam assim, pô, que casarão, e, cara, tava num preço, digamos que de graça, assim. Vou tentar botar assim nos tempos de hoje, palavra da minha avó, um aluguel de R$400 por uma casa de 5 quartos, com um terrenão, com açude, mobiliadinha. Pensa nisso, tá? Aí tu diz, cara, de graça, pô, baratíssimo e tal. Então, aí eles me assim, pô, nossa, muito barato, dá pra... Na época não era reais, né? Mas, enfim, só pra tentar ilustrar melhor e explicar. Aí, pô, na condição deles, 4 filhos. Pô, tem 5 quartos. Cada filho vai ter o seu quarto. A casa tinha um salão, eu acho que era 3 andares, parece que eles falam... Não lembro se era 3 ou 2 andares. Desculpa pela desinformação, mas era uma casa grande, tá? E daí eles me disseram, não, vamos ir. Eles foram, né? Fecharam lá e tal, daí, pô, alegria da criançada, né? Espaço pra correr, espaço pra jogar bola, açude pra tomar banho, e festa, e alegria, e felicidade, e no precinho, né? E daí as coisas... Logo de cara já começaram estranho, minha avó disse. No segundo dia da casa, ela começou a ouvir gente andando pelos corredores.
E é claro, né? De antemão, quatro crianças é os filhos, né? Mas isso perdurou por 1, 2, até que daí, ao mesmo tempo, as coisas meio que foram dando um passo a mais. Era só passos, aí depois meio que já começou a ouvir, passo com gente. Sabe quando você passa a mão na parede e dá aquela alisada na parede que faz aquele barulho assim? Aí começou a ouvir essas coisas. E dá de ouvir meio que... o som passa para o outro lado do ambiente, né? Então, digamos, você está passando pelo corredor, a pessoa que está do outro lado ali da parede, do quarto e tal, a pessoa escuta. E daí começou a ouvir, sussurrinhos passando pelos corredores e tal. E a minha avó nunca saía porque achava que era os filhos dela, né? Os meus tios e meu pai e tal. Eram crianças na época. Enfim, a minha avó, ela sempre que conta, ela se arrepia toda nessa história. Mas depois de 2 semanas, mais ou menos, assim, ela pegou e saiu. Eu acho que não chegou a 2 semanas, tá? 1 semana e meia, assim, mais ou menos. Ela pegou e certo dia ela saiu à noite, madrugadão, né, pra ir na cozinha beber uma água, cara. E ela falou que viu uma mulher. Ela viu uma mulher com vestidão branco, cabelão preto, parada na porta de entrada. Ela descia as escadas e ela conta, né, que quando descia a escada dos quartos para ir lá para a cozinha, ela dava de cara com uma porta e a cozinha ficava mais para dentro, na esquerda, assim. Ela conta. Ela deu de cara com uma mulher com vestidão branco, assim, cabelo preto e tal. E a minha avó ficou doida, né? Ela assim, já pegou-lhe uma vassoura que tava ali por perto. Sai da minha casa, que não sei o quê. E daí a mulher falou assim, não, Bernadette, eu quero fazer um acordo com você. Aí a minha avó ficou, não, sai da minha... Não entendeu nada, né? Mas e daí ela falou que essa mulher falou o seguinte, não, eu quero os seus filhos e eu te digo onde tem um tesouro enterrado. Ela falou isso, né? Não entendeu? Aí ele assim, como assim? Não, aqui nessa casa, essa casa é minha. Aqui nessa casa, no terreno, tem um tesouro. Tem um tesouro. Mas eu quero os teus filhos. A minha avó ficou louca, ela pegou-lhe. Ela nem olhou pra trás. Subiu as escadas, mandou todo mundo pegar as coisas e dispararam de lá. Na hora que a minha avó subiu, na hora que ela voltou, ela nem viu mais nada, não viu mulher. É claro que as palavras que foram ditas pra ela não foram exatamente essas, né? Mas ela me contou dessa forma, que foi isso que ela disse pra ela, né? Que tinha um tesouro e que queria os filhos dela. E se ela desse os filhos, ela pegaria um tesouro muito, muito valioso. Só que a minha avó, ela pegou as coisas assim, acordou meu avô na época, botou todo mundo do carro e no meio da madrugada mesmo ali dispararam de lá, nem olharam para trás. Essa daí é uma das histórias, né, da vivência da minha avó. Espero que tenham gostado, obrigado pela oportunidade e é nóis. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi, fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o +1 647 830 0422. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha, do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.